templo em Siló pulsava com a energia de orações e sacrifícios. No meio da multidão, Ana se ajoelhou, o rosto banhado em lágrimas. Seu coração clamava por um filho, um presente divino que parecia inalcançável. O sumo sacerdote Eli a observava, confuso com o movimento silencioso de seus lábios. "Mulher, até quando estarás embriagada?", questionou ele, sua voz ecoando pelo templo. Ana ergueu o olhar, a tristeza em seus olhos respondendo antes que as palavras pudessem sair. Ela explicou sua angústia, seu desejo ardente por um filho, prometendo dedicá-lo ao Senhor se seu pedido fosse atendido. Eli, comovido pela sinceridade de sua súplica, a abençoou. Anos depois, a promessa de Ana se concretizou. Samuel nasceu, um raio de esperança em meio à tristeza. Cumprindo seu voto, Ana levou o menino ao templo, entregando-o a Eli. Samuel cresceu nos corredores sagrados, servindo ao Senhor sob a tutela do sacerdote. Uma noite, enquanto o templo mergulhava em silêncio, uma voz ecoou no ar: "Samuel." O menino, confuso, correu até Eli, que o enviou de volta para dormir. A voz chamou novamente, e novamente Samuel correu até Eli. Na terceira vez, Eli percebeu que era o Senhor quem chamava. "Vai, deita-te", instruiu ele, "e se te chamar dirás: 'Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.'" E assim, Samuel ouviu a voz de Deus. O início de seu chamado como profeta e juiz em Israel, o silêncio do templo foi quebrado pelo clamor da batalha. Os filisteus, implacáveis, avançavam sobre Israel, ameaçando a própria existência do povo escolhido. Em desespero, os anciãos de Israel decidiram levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, acreditando que a presença divina garantiria a vitória. No entanto, a arrogância do povo se transformou em tragédia. Os filisteus derrotaram Israel, capturando a Arca Sagrada e mergulhando a nação em luto. A notícia da derrota chegou a Siló, ecoando como um trovão nos ouvidos de Eli. O sumo sacerdote, já idoso e cego, caiu da cadeira ao saber da perda da arca, encontrando seu fim em meio à dor e à vergonha. A arca, símbolo da presença de Deus, agora estava nas mãos dos inimigos, um golpe devastador para a fé de Israel. No entanto, a vitória dos filisteus se transformou em maldição. As cidades filisteias foram assoladas por pragas e desastres, um sinal claro da ira divina. Os filisteus, aterrorizados, decidiram devolver a arca a Israel, enviando-a de volta em um carro puxado por bois. A arca retornou a Kiriat Jearim, onde permaneceu por muitos anos. Samuel, agora um líder respeitado, convocou todo o Israel para se reunir em Mispá. Ali, o povo confessou seus pecados e se arrependeu de sua idolatria. Samuel intercedeu por eles, e Deus respondeu com um poderoso trovão, dispersando os filisteus que haviam atacado novamente. Israel, fortalecido pela fé renovada, derrotou seus inimigos, erguendo uma pedra memorial chamada Ebenezer, um testemunho da ajuda divina. O tempo passou, e Samuel se tornou um líder sábio e respeitado em Israel. No entanto, o povo, ainda assombrado pelas ameaças filisteias, clamava por um rei, um líder humano que pudesse guiá-los em batalhas. Samuel, relutante em abandonar a teocracia, orou a Deus em busca de orientação. A resposta divina veio clara: "Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, mas a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles." Com o coração pesado, Samuel convocou o povo em Mispá, apresentando-lhe Saul, um homem de beleza e estatura impressionantes. A voz do povo ecoou em aprovação, e Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul, cheio de entusiasmo, liderou o exército contra os amonitas, obtendo uma vitória esmagadora.
O povo, grato e esperançoso, renovou sua lealdade ao rei em Gilgal. No entanto, a alegria durou pouco. Em Gilgal, Saul, impaciente com a demora de Samuel, ofereceu um sacrifício a Deus, desobedecendo às instruções do profeta. Samuel, ao chegar, repreendeu Saul com palavras duras. Loucamente agiste e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado o Senhor para ser chefe do seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A sombra da desobediência pairava sobre o reinado de Saul, prenunciando a tragédia que se aproximava. Enquanto Saul se afundava em desobediência, um jovem pastor chamado Davi surgia no cenário. Filho de Jessé, Davi era conhecido por sua habilidade com a harpa e sua coragem ao proteger as ovelhas de seu pai. Um dia Jessé enviou Davi ao acampamento de Israel para levar mantimentos aos seus irmãos que lutavam contra os filisteus. Ao chegar, Davi se deparou com um desafio que aterrorizava o exército israelita. Golias, um gigante filisteu, provocava os soldados, desafiando-os a enviar um homem para lutar contra ele. A coragem de Davi se inflamou diante da afronta ao Deus de Israel. Ele se ofereceu para enfrentar o gigante, surpreendendo a todos com sua ousadia. Saul, inicialmente cético, permitiu que Davi lutasse, vestindo-o com sua própria armadura. No entanto, Davi, acostumado com a liberdade dos campos, recusou a armadura pesada. Ele pegou seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas de um riacho, confiando na força que vinha do Senhor. Golias zombou do jovem pastor, mas Davi respondeu com fé inabalável: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Com um único lançamento preciso, Davi atingiu Golias na testa, derrubando o gigante. A vitória de Davi reverberou por todo o Israel, transformando o jovem pastor em um herói nacional. A vitória de Davi sobre Golias o transformou em um herói, mas também despertou a inveja de Saul. O rei, atormentado pelo medo de perder o trono, começou a ver Davi como uma ameaça. A popularidade do jovem pastor crescia a cada dia, e as canções das mulheres de Israel, que celebravam Davi com mais fervor do que Saul, alimentavam a paranoia do rei. Saul, consumido pelo ciúme, tentou matar Davi diversas vezes. Ele lançou sua lança contra o jovem guerreiro enquanto este tocava a harpa, mas Davi, ágil, desviou-se dos ataques. O rei, frustrado, enviou Davi para liderar batalhas perigosas, esperando que ele encontrasse a morte nas mãos dos filisteus. No entanto, Davi retornava vitorioso, aumentando ainda mais sua fama. Percebendo a maldade de Saul, Davi fugiu para o deserto de Judá, buscando refúgio em cavernas e fortalezas. Ele se tornou líder de um grupo de descontentes, homens endividados e aflitos que se juntaram a ele. Davi, mesmo em fuga, mantinha sua lealdade a Saul, recusando-se a levantar a mão contra o rei ungido. Em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas optou por poupar sua vida. Na primeira, ele cortou um pedaço da orla do manto de Saul, enquanto o rei dormia em uma caverna. Na segunda, ele entrou no acampamento de Saul à noite e pegou a lança e o cântaro de água do rei. Davi usou essas provas para mostrar a Saul que não desejava seu mal. Mas o rei, cego pela inveja, persistiu em sua perseguição. O tempo passava e a sombra da batalha final se aproximava. Os filisteus, mais uma vez, reuniram suas forças para atacar Israel, e Saul, atormentado pelo medo e pela incerteza, sentia-se abandonado por Deus. Samuel, o profeta que o havia ungido rei, já havia falecido, e Saul não encontrava mais respostas em suas orações.
Em desespero, Saul tomou uma decisão sombria. Ele ordenou que todos os médiuns e necromantes fossem expulsos de Israel, mas, secretamente, buscou a ajuda de uma médium em Endor. Disfarçado, Saul se dirigiu à casa da mulher, pedindo-lhe que invocasse o espírito de Samuel. A médium, hesitante, concordou em atender ao pedido do rei. E o espírito de Samuel apareceu. A aparição de Samuel trouxe más notícias para Saul. O espírito profetizou a derrota iminente de Israel e a morte de Saul e seus filhos. O rei, aterrorizado, desmaiou diante da visão, sentindo o peso da condenação divina. A consulta em Endor marcou um ponto de virada na história de Saul, selando seu destino trágico. A batalha no Monte Gilboa se aproximava e o ar estava carregado de tensão. Os filisteus, com um exército poderoso, avançavam sobre Israel, enquanto Saul, atormentado por visões e presságios, liderava suas tropas para o confronto final. O rei, sabendo de sua morte iminente, caminhava para a batalha com um misto de resignação e desespero. A luta foi feroz e sangrenta. Os exércitos se chocaram com fúria e o campo de batalha se transformou em um cenário de caos e carnificina. Saul, lutando com bravura, viu seus filhos caírem um a um diante de seus olhos. A dor e a angústia o consumiram, e ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Ferido e cercado pelos inimigos, Saul tomou uma decisão drástica. Ele pediu a seu escudeiro que o matasse, mas o homem aterrorizado se recusou. Então, Saul caiu sobre sua própria espada, pondo fim à sua vida e ao seu reinado trágico. A notícia da morte de Saul e de seus filhos se espalhou pelo acampamento israelita, semeando o pânico e a desordem. O exército de Israel, sem líder e desmoralizado, foi derrotado pelos filisteus. A batalha no Monte Gilboa marcou o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história de Israel. Davi, ao receber a notícia da morte de Saul e Jonatas, lamentou profundamente a perda de seus amigos e inimigos, reconhecendo a tragédia que havia se abatido sobre Israel. Com a morte de Saul, o trono de Israel ficou vago e a nação, abalada pela derrota, buscava um novo líder. Davi, o jovem pastor que havia se tornado um guerreiro e fugitivo, emergiu como a figura central nesse momento de transição. Os anciãos de Judá, reconhecendo a coragem e a liderança de Davi, o ungiram rei em Hebrom. O reinado de Davi começou com desafios significativos. Israel estava dividido e a casa de Saul ainda tinha apoiadores que resistiam ao novo rei. No entanto, Davi, com sua habilidade política e militar, gradualmente consolidou seu poder. Ele derrotou os inimigos de Israel, expandiu as fronteiras do reino e estabeleceu Jerusalém como a capital. Davi também demonstrou uma profunda devoção a Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, restaurando o centro religioso de Israel. Seus salmos, expressando sua fé e sua paixão, se tornaram parte do patrimônio espiritual do povo. No entanto, o reinado de Davi não foi isento de falhas. Ele cometeu erros graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, que trouxeram consequências dolorosas para sua família e para a nação. Apesar de suas falhas, Davi foi lembrado como um dos maiores reis de Israel. Ele unificou a nação, estabeleceu um reino forte e próspero e deixou um legado de fé e esperança. A história de Davi, com suas virtudes e seus pecados, se tornou um exemplo da complexidade da natureza humana e da graça divina. A luta pelo coração de Israel, que começou com a desobediência de Saul, encontrou sua resolução na unção de Davi. Um homem segundo o coração de Deus,